Fala pessoal, vamos chegando para falar do Internacional, infelizmente de um resultado muito ruim. Bento Gonçalves derrota 1-0 para o Juventude. Juventude que não está mandando suas partidas ainda no estádio Alfredo Jaconi, justamente porque o gramado do Jaconi passa por reformas, modernização, né, para ficar mais adequado à disputa do Campeonato Brasileiro da Série A deste ano. Com isso, o jogo teve que ser em Bento Gonçalves naquele cenário, né, muito ruim que a gente viu ontem, prejudicando bastante o jogo do Internacional. Teve saída das suas características, não deu certo e a equipe foi derrotada numa péssima atuação. Vitória 1-0 do Juventude. Agora fica tudo por Beira-Rio na volta, próximo sábado. Mas antes da gente tratar mais desse jogo, fazer a análise da partida dentro do possível, eu quero me apresentar para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado. Peço que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já ativa o sininho das notificações para o YouTube sempre te avisar quando eu postar um conteúdo novo. Já deixa o like no vídeo, aí eu te peço, porque ajuda a impulsionar o conteúdo deste canal para mais colorados, então é muito importante o like no vídeo, mas vamos para o que interessa, vamos tratar desta derrota do Internacional. Um jogo em que já antes da partida, o vice-presidente João Patrício Hermann já dava entrevista dizendo que, olha, se o Internacional conseguisse com que o gramado de Bento Gonçalves não atrapalhasse o seu jogo e conseguisse uma vitória, seria uma grata surpresa. Já antes do jogo, o Internacional via a questão do gramado como um grave empecilho para praticar o seu futebol que havia rendido nas últimas duas partidas 2 goleadas, 4-0 na Copa Libertadores diante do Táchira e 5-0 diante do próprio Sportivo, que é quem manda os jogos aí em Bento Gonçalves. Mas no estádio Beira-Rio, 5-0 diante do Sportivo, que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão no Campeonato Gaúcho. Sportivo que na temporada passada havia sido a equipe campeã do interior, a melhor campanha do interior do estado no Campeonato Gaúcho. Portanto, Sportivo aí em uma temporada indo do céu ao inferno de um ano para o outro. O Sportivo de Bento, que no ano passado, em Bento Gonçalves, no mesmo estádio da derrota do Internacional ontem, havia conseguido um empate diante do Inter, à época treinado por Eduardo Cudê. O jogo foi 1-1, 2 gols de pênalti e um futebol horroroso em Bento Gonçalves. Após o jogo, o técnico Eduardo Cudê havia dito, em tom de desabafo, olha, se é para treinar o Internacional para jogar em gramados como este de Bento Gonçalves, da Montanha dos Vinhedos, é melhor procurar um outro treinador, porque eu não sei treinar equipes para jogar em condições como estas. E se com o Eduardo Cudê, que era um jogo ofensivo, mas de muito menos troca de passes do que o jogo do Miguel Ángel Ramírez já era impossível jogar, imagina agora esse estilo de jogo do Miguel Ángel Ramírez, que troca de 500 a 600 passes por jogo, que faz aquela saída de bola limpa, sempre buscando o homem livre, com bola no chão, do goleiro para os zagueiros, para os laterais, para os volantes, de pé em pé. É impossível praticar esse tipo de jogo num gramado como esse, em que qualquer passe que é dado, a bola vem defeituosa, e não tem como trocar com dinâmica esses passes de primeira. Toda hora tem que tentar corrigir o defeito que o gramado dá à bola num passe pelo chão. Então fica impossível trocar passes com alguma dinâmica, com alguma velocidade, o que já era sabido pela comissão técnica, que alterou a estratégia, De alguma maneira tentou fazer o Inter dar mais ligações diretas, colocou o Yuri no ataque, que é um centroavante de mais explosão, para tentar ganhar na corrida dos zagueiros nessa bola longa. É um time que jogou muito mais pelos flancos, pelas laterais, com os pontas dando amplitude e os laterais também fazendo bastante cruzamento para dentro da área. Um time que buscou muito mais jogo pelo lado do campo do que pelo centro, justamente porque não podia trocar passes naquelas condições. Com isso, Edenilson e Maurício, principalmente o Edenilson, praticamente não tocaram na bola, não participaram do jogo. A bola passava por cima deles todo o tempo, justamente por causa dessa condição do péssimo gramado. Eu diria, e aí eu fiz até aquela analogia lá no Instagram. Se você ainda não segue o perfil @farias.colorado lá no Instagram, já convido para seguir. Lá eu estava tratando do jogo e eu disse para um seguidor, olha, o Internacional atolou, a Ferrari do Miguel atolou naquele gramado muito ruim. E aí eu não veria como culpa do técnico, enfim, eu até citei, olha, tu pode colocar um
carro de corrida e um Jeep para fazer o Rally Dakar, e o carro de corrida vai ter um desempenho muito pior do que o Jeep. E a culpa não está no carro nem na montadora, a culpa está na pista, que é impraticável, né, para aquele carro. O Internacional é treinado para jogar de uma maneira que naquelas condições é impossível. E o gramado é ruim para os dois? Pode ser ruim para os dois, mas o gramado ruim ele prejudica muito mais quem quer propor o jogo, quem quer trocar passes, do que quem está mais preocupado em destruir. O gramado ruim prejudica muito mais quem quer construir do que quem quer destruir. E o Juventude, sabidamente, ele quis jogar no contra-ataque, impedir o jogo do Inter, foi bem sucedido, juntamente com a questão do gramado, que eu diria que é até mais fundamental do que a postura do Juventude foi o gramado ruim, nessa questão do Inter não conseguir construir, e também aproveitar os contra-ataques, o Internacional que joga com linhas altas na sua zaga, colocou jogadores de velocidade e fez esses lançamentos para eles, num lance em que eu tenho que puxar a orelha do Maurício. Ele recebeu um lateral do Juventude, um presente, matou no peito, em vez de fazer uma jogada simples, tentou dar um chapeuzinho, perdeu a bola e logo na sequência ali já saiu o lançamento que ocasionou o gol da derrota do Inter. Sobre o lance do pênalti, pessoal, em cima do Carlos Palacios, é um lance sim discutível, porque o Carlos Palacios ele chega antes do goleiro, dá o tapa na bola para tentar tirar do goleiro. O tapa não é o suficiente para tirar do goleiro, que com a mão esticada consegue tocar na bola, mas ao mesmo tempo em que ele toca na bola após o Carlos Palacios adiantar, ele chega levando o Carlos Palacios junto, Eu vejo aquele lance como um lance faltoso, justamente porque o Palacios tocou na bola antes. E aquele toque de mão do goleiro na bola não é o que ele planejou. Ele planejou chegar antes do Palacios na bola, e não, ele chegou atrasado, juntando o Palacios e a bola na sequência. Há quem pense o contrário, muitos juízes dariam pênalti, outros não, mas não passou por aí a derrota do Inter. Eu vejo que ela passou muito mais pela questão do gramado. Por quê? Porque aquele pênalti é um lance do jogo. O gramado ruim ele atrapalha todos os lances do jogo do Internacional. Então, com ou sem aquele pênalti num gramado melhor, o Internacional teria 90 minutos de condições de construir o seu jogo, o seu estilo de jogo. E lá em Bento Gonçalves foi impossível. Agora fica tudo para o Beira-Rio, sábado, e uma condição complicada para o Internacional, que provavelmente perdeu o Patrick lá em Bento Gonçalves com uma lesão muscular. E agora, no meio de semana, na quarta-feira, já não tem o Palacios que foi expulso. Cresce ainda mais a expectativa pela estreia do Tyson. Mas lá no fim de semana, diante do Juventude, não tem Tyson. E essa partida, que ganha áreas de decisão, com essa derrota fora de casa no primeiro jogo, o Internacional vai precisar reverter o resultado negativo. E logo na sequência, o jogo da Libertadores é quarta-feira e o contra o Juventude é no sábado. E também, após o jogo contra o Juventude, já tem uma viagem para enfrentar o Táchira lá na Venezuela, na terça-feira. Então é uma partida que fica no meio de uma sequência muito desgastante para o Internacional no início de temporada, com o desfalque do Patrick, muito provavelmente. Então o Inter, que se ontem eu dizia, essa partida diante do Juventude fora de casa era importante para já tentar garantir, ou melhor dizendo, encaminhar a classificação. Com essa derrota, o Inter agora tem uma partida decisiva entre duas partidas da Libertadores, uma delas com viagem longa. Então o desgaste pode ser um problema, não tem como preservar nenhum jogador nessa partida da volta. O Internacional acabou criando um problema para si mesmo, para que agora ele vai ter que resolver. Um fato triste, pessoal, eu tenho dito que tem uma parte da torcida internacional que ela não gosta desse trabalho que vem sendo desenvolvido e por causa disso tem torcido contra o próprio time. Teve gente que após a derrota na altitude torceu muito para o Internacional perder diante do Táchira no Beira-Rio, para não poder dizer que lá na altitude se perdeu por causa da altitude, como geralmente se perde. Da mesma maneira agora, após essa derrota num gramado impraticável, vai ter gente torcendo contra o Inter, seja diante do Olímpia na quarta, seja diante do Juventude no sábado, ambas as partidas no Beira-Rio, para poder dizer, mas não tinha perdido em Bento Gonçalves por causa do gramado. É um tipo de torcedor, pessoal, que tem torcido o nariz quando o Colorado vence e tem dado risada quando o Colorado perde.
tudo em nome de suas convicções, tudo em nome de não perder a razão pelas críticas prematuras que foram feitas e seguem sendo feitas ao trabalho do Miguel Ángel Ramírez a cada revés. Quando se perde, se desconsidera as condições que levaram à derrota e a culpa é exclusiva do trabalho do treinador. E quando se vence, tenta de todas as maneiras, né, diminuir a vitória, tirando os méritos do trabalho que vem sendo desenvolvido. Isso não é legal. Né? O torcedor do Internacional tem que se preocupar mais em torcer para o Internacional e não em ficar corneteando, de alguma maneira desprezando o trabalho que vem sendo feito e tentando achar uma maneira de impedir a sua continuidade, independente dos resultados da equipe, independente da melhora no futebol ou não. E agora, né, quarta-feira e sábado, infelizmente, vai ter gente que se diz colorada torcendo novamente contra o Internacional. Mas, se você chegou até aqui no vídeo, eu peço que deixe seu like no vídeo, ative as notificações, se inscreva no canal, faça tudo aquilo que eu tinha dito no início do vídeo. Eu sou o Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado.